Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, estamos aqui no bairro de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo, e vamos para os nossos recados. Importante desligar os celulares, então quem esqueceu, ainda não desligou, por favor desligue. Manter o silêncio é prece, né? A gente sempre diz aqui. E a máscara é opcional. Nosso bazar funciona às segundas-feiras, né, após as 18, e às quartas-feiras das 14 às 17. Aceitamos doações de roupas, calçados, brinquedos, aparelhos eletrônicos, pequenos aparelhos domésticos, desde que estejam em ordem e funcionando. Aceitamos também doação de lã, para as meninas confeccionarem aí os quadradinhos do amor, fazem colchas para os bebês recém-nascidos de mães carentes e para os idosos. E também aceitamos doações de alimentos não perecíveis para cestas básicas que nós doamos para as famílias que estão necessitadas. Evangelho no lar. Toda segunda-feira a gente fala da importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é levar um pouco do que a gente recebe aqui todas as segundas-feiras para dentro da nossa casa, né? É levar essa energia boa para dentro de casa. É uma limpeza de todos os miasmas que a gente traz todos os dias, a hora que a gente vai para o trabalho, que a gente está na rua, em contato com as outras pessoas. Então é de suma importância que a gente faça pelo menos uma vez por semana. O Evangelho tem um roteiro, tá? Se quiserem, tem lá na secretaria, é só pegar com a Silvani. E se tiverem dúvida, é só perguntar que a gente esclarece. A palestra de hoje vai falar sobre a força da mulher. Vai ser ministrada aqui pela Estela Mares, a nossa tarefeira. E antes da palestra, eu vou ler um trechinho, né, do que eu extraí aqui, na verdade, que eu separei do livro Nosso Lar, né? Que é a psicografia de Chico Xavier, né, do André Luiz, e que fala sobre o lar. E o trecho diz o seguinte, né, é uma tarefeira espiritual que está em conversa com o próprio André Luiz, e ela fala sobre as noções do lar. O lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. E mais adiante, ela prossegue. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens materiais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de constituírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Então está aí a importância, né, tanto da mulher quanto do homem na formação do lar. E agora
vamos para o nosso momento de prece. Vamos fechando os nossos olhos e nos conectando com essa energia boa que foi preparada aqui o dia todo para nos receber. A espiritualidade amiga vem para nos auxiliar e o Mestre está aqui conosco. Portanto, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então, dessa forma, vamos receber aqui a Esther para ministrar a nossa palestra. Boa noite a todos. E hoje eu fui convidada a fazer uma palestra para a gente falar um pouco sobre a mulher, né? Da importância da mulher e de todos os tropeços que temos na nossa existência, né? E eu retirei de um livro que chama Mulheres do Evangelho. Ele foi escrito por Robson Pinheiro pelo Espírito de Estevão. Na verdade, eu vou contar uma história, né? De um caso das mulheres do Evangelho aqui. Nesse episódio que eu escolhi, aqui ele tem como a mulher equivocada. Mas no decorrer da história que eu vou lhes contar, vocês vão ver que a gente conhece de uma outra maneira. Então, vamos começar. Começa assim. Diz que tinha uma mulher adolescente, uma menina adolescente, né? Que sonhava em se casar com uma pessoa que ela amasse, né? Ela era de uma família comum na Judéia, naquela época, né? Na época de Jesus. Essa história, ela passa na época em que Jesus estava aqui encarnado no nosso planeta. E ela tinha uma vida comum. Como vocês sabem, antigamente, os pais escolhiam os maridos para as suas filhas, né? Eram uns casamentos meio arranjados. Mas nesse caso não. Ela mesma se encantou por uma determinada pessoa e era um homem um pouco mais velho que ela. Mas isso não a afligiu. Ela olhou certa vez para ele e se encantou. Olhou para ele, se encantou e pensou assim: este é o amor da minha vida, né? E se fez o casamento. Um casamento da época, da ocasião, foi feita uma união e tudo se parecia feliz, né? E assim começou essa união. Foi bem colocado as palavras que a nossa amiga procurou no nosso lar, que mostra ali do que é feito um lar, né? A união de um lar é feita por dois casais que se amam, se respeitam, né? E ali começa uma vida em um lar. No caso dessa mulher do Evangelho aqui, ela achou que era isso que ia acontecer na vida dela, né? Logo nos primeiros dias de relacionamento de casamento, ela começou a perceber que não era bem aquilo que ela imaginava, que aquele homem a qual ela tinha se juntado, ele não era bem aquele amor que ela imaginava pela forma com a qual ele a tratava. Ele a submetia a determinadas situações que iam contra aos princípios que ela acreditava. E assim foi se passando. Cada dia que passava, ela ficava mais entristecida por não ser aquilo que ela imaginava para um relacionamento, para um amor, né, da sua existência. Num dado momento, depois de casados por algum tempo, eles começaram a passar uma dificuldade financeira. Teve uma crise, né, naquela época, nas terras às quais eles moravam. E aí o que ele fez com ela? Ele a obrigou a vender o seu próprio corpo a troco de moedas
para com que aquilo sustentasse a sua casa. Então você imagina, né, uma menina cheia de sonhos e ideais, depois o relacionamento de que se casou, não era aquilo que ela imaginava, e imagine como ela se sentiu quando teve que vender o seu próprio corpo para sustentar o lar, né? Que não era um lar, era uma união de 2 pessoas apenas. E assim se sucedeu por algum tempo, até que depois de tantos anos vivendo essa vida de prostituição, ela já não tinha mais aquela beleza que tinha quando era adolescente. Já não tinha mais alegria, ela já se sentia inferiorizada, se sentia perdida, desamparada. Os seus brios já não existiam mais ali. Aquele olhar de menina feliz, em busca de um amor, não existia. O desencantamento, né? Então a vida dela realmente se tornou muito difícil. E aí, o seu marido, né? Naquela época o homem mandava, elas tinham que obedecer, não tinha outra opção. O erro sempre era da mulher. Se ela saísse dali e tentasse falar alguma coisa, jamais alguém iria acreditar. Porque era ainda um mundo onde o machismo, o homem mandava e a mulher tinha que aceitar. Enfim. Com esses anos todos se passando, com a idade dela já avançando, ele percebeu que ela já não lhe rendia as moedas necessárias. E ele tinha que arrumar uma maneira de sair daquela situação e ainda fosse ele o senhor da situação, né? Ele ia ter que ter uma forma de denegri-la e eles dispensá-la de alguma maneira. Então, naquela ocasião, na cidade da Judéia, ia ter uma festa que existia de vez em quando, e iriam ter muitas pessoas naquela região. E o adultério, naquela época, ele era punido com apedrejamento, aonde a mulher ia ser apedrejada até morrer, né? Porque ninguém podia aceitar o adultério feminino. O masculino, o homem poderia ter várias mulheres que não tinham problema, mas a mulher, de forma alguma. Então, ele articulou uma cena, né, para que ela fosse considerada a mulher adúltera. Então, em meio àquela multidão toda, Jesus estava presente naquela região, naquele momento. Ele articulou tudo, sabendo que tudo que estaria naquela região. Ele arrastou essa mulher pelos cabelos, no meio da multidão, gritando e esbravejando de que ela era uma mulher adúltera, que ela tinha que ser punida pelos atos que tinha cometido. E naquela época, né, não só naquela época, né, hoje também, né, a gente julga tudo. A gente julga sem saber o que acontece por trás de uma situação. Você vê ali naquele momento e ali você está julgando, sem saber o que aconteceu antes daquela situação. Então antes era pior ainda, né? Todo mundo já começou a gritar, a esbravejar que a mulher era adúltera, começaram as pedras recaindo sobre ela e ela sendo arrastada, ela foi jogada aos pés de Jesus. Porque também na ocasião os fariseus e os escribas queriam também saber qual era a posição do Jesus de Nazareno, né? Porque a todo momento ele também queria ser condenado e era colocado à prova de todas as situações. Como era uma lei de Moisés na ocasião, que o adultério não poderia existir, então eles queriam saber o que Jesus ia fazer ali naquela situação. Então essa mulher foi atirada aos seus pés, Jesus a acolheu serenamente, né? A maioria conhece a história, né? Serenamente, e ele disse que quem não tivesse nenhum pecado, que continuasse arremessando as pedras àquela mulher. Então aquela multidão, aquele burburinho, aquela confusão, fez-se um silêncio instantâneo. Jesus, com um graveto em sua mão, começou a escrever algumas coisas na terra, né? Ali no chão. As pessoas muito curiosas, né, pensaram, puxa,
Ao invés de ele estar esbravejando em defesa dessa criatura ou alguma coisa, o que tanto ele ali escreve? Fez então uma fila, como se fosse uma fila. E todos passavam ao lado de Jesus para ver o que estava escrito ali na terra. A pessoa passava, olhava, baixava a cabeça e ia embora. E assim se sucedeu até que a última pessoa não existisse mais ali naquele pedaço. Não tinha mais multidão, né? Era a ausência de todos. Só permaneceu Jesus e aquela mulher. E ela, apavorada, ela humilhada, ela olhou para Jesus, quis explicar o que havia acontecido e ele apenas disse que ela não precisaria falar nada, né? E ela falou: mas Senhor, o que é que todos leram aí e foram embora? Ele disse a ela: aqui está escrito todos os pecados que cada um havia cometido, todos os erros que cada um havia cometido. E lendo, eles baixaram a cabeça e se retiraram, porque todos nós devemos, todos nós erramos. Então quem somos nós a julgar alguém? É como se eu dissesse que o nosso telhado não é de vidro, né? Então a gente tem que saber quais os passos que nós damos e quais as palavras que nós dizemos aos outros. Então Jesus quis mostrar ali que todos nós somos devedores e por isso não podemos ter julgamento. Aí ele disse a ela que ela seguisse adiante a sua vida e que não pecasse mais, mas que usasse a oportunidade que estava tendo para a remissão de seus pecados, se é que ali houvesse algum, e trilhasse uma vida de amor e de oportunidades, que é o que o Pai dá para nós a todos os instantes da nossa vida, né? A gente sempre tropeça e Ele está dando oportunidades da gente se regenerar. E assim essa mulher prosseguiu adiante, muito ainda abatida, muito chateada, se achando a pior das criaturas do mundo, se achando que ela não ia conseguir se erguer jamais por tudo que tinha acontecido, pela vergonha, pela humilhação e pelos seus sonhos que tinham ficado para trás. Mas ela aproveitou a oportunidade que Jesus ali estava dando e foi para a Grécia. E na Grécia ela montou uma choupana na beira de uma estrada onde vários viajantes por ali passavam. E nessa casa, ela montou uma casa onde ela acolhia os viajantes que passavam. Tantos aqui, como uma hospedaria que existia naquela época. Só que a hospedaria dela era diferente. Ela abrigava várias pessoas que estavam adoentadas, pessoas que estavam sozinhas, que também foram deixadas à beira do caminho pelas doenças que eram acometidas. Pessoas com lepra, pessoas cegas, pessoas deformadas, cada um na sua condição. E ela acolhia todas elas. Durante o dia, ela cuidava dessas pessoas, das suas feridas, dando alimentação, ajudando no dia. Quando era noite, ela juntava essas pessoas e eles liam o Evangelho do nosso Mestre, para que não só cuidasse do corpo físico, mas também da alma, né? Que é o que a gente tem que aprender a estar fazendo. Porque nós somos formados dessas duas coisas, a matéria e o espírito. Então, todos têm que estar andando ali, juntinho, para que a gente tenha um equilíbrio muito grande no nosso caminhar. Através desse equilíbrio, a gente consegue não somatizar doenças no nosso corpo físico. Então, a gente manter os nossos pensamentos elevados, com muito amor, positividade, esperança, discernimento, faz com que o nosso corpo físico consiga se proteger das coisas difíceis que temos a passar. E assim, essa mulher começou a prosseguir com essa oportunidade bendita que o Pai deu. Um dado dia, um homem bateu-lhe a porta, como tantos outros, né? Ela abriu a porta. Ele estava com lepra, já no estágio terminal, muito abatido, andando curvado, mal conseguia balbuciar algumas palavras. Ele lhe pediu ajuda. Ela abriu a porta, o ajudou, o conduziu até um quarto, o alimentou e começou a cuidar dele, como cuidava de todos os outros que por ali passavam.
Ele já estava muito ruim, depois de alguns dias que ele ali se encontrava. Ele balbuciou algumas palavras a ela, dizendo que a condição atual dele era por conta de remorso. Ele contou uma história, a qual eu acabei de relatar a cada um de vocês. Ela, no instante que viu ele à porta, o reconheceu como sendo aquele marido que havia utilizado ela para tantas coisas. Ele, arrependido, disse a ela que a única coisa que ele queria era a oportunidade de poder vê-la novamente e pedir perdão. E nesse momento, uma lágrima escorreu em seus olhos com arrependimento e um remorso profundo que ele tinha dentro de si, e o que somatizou todas essas doenças em seu corpo físico. Porém, ela se manteve calada e serena, como se não soubesse de absolutamente nada. E ali ele desencarnou. E ela continuou aí trilhando esse caminho. Então, essa história, eu acho uma história, acho que todos conheciam, vocês deviam conhecer, com a mulher adúltera que a gente vê. Esse Robson Pinheiro aqui, nessa psicografia que ele fez, ele mostrou o antes e o depois. Eu não sei se alguém conhecia, mas o dia que eu li esse livro, alguns anos atrás, eu fiquei muito surpreendida. Porque eu costumo conversar com as pessoas que trabalham aqui comigo e que a gente estuda, é que a gente nunca sabe o antes e depois de uma situação. E a gente sempre sai pré-julgando. Então, no caso dessa mulher adúltera, olha a situação dessa mulher, né? Alguém de vocês imaginava que isso havia ocorrido? Nem eu também, né? Então, mas eu quis colocar essa passagem do Evangelho aqui para vocês, para que vocês possam perceber que até nos dias de hoje, depois de tantos anos, né, da era de Jesus, mais de 2000 anos depois, as mulheres ainda são submetidas a tantas coisas, né? Ainda são humilhadas, ainda são subjugadas. Hoje, mais do que nunca, escutamos tanto sobre o feminicídio, né? Escutamos tanto ainda homens matando suas mulheres e seus filhos. Se pararmos para observar ao nosso entorno, às vezes o nosso vizinho, alguém que trabalha com a gente, você pode perceber mulheres tristes, totalmente abandonadas. E esse mês é o mês de outubro, né? O mês onde a gente fala do Outubro Rosa. Foi colocado até Outubro Rosa para que a mulher tivesse a oportunidade de cuidar da sua própria saúde, né? Que é o mês do câncer. Então eu convido todos vocês a lançarem um olhar mais minucioso para as mulheres que estão ao seu entorno, talvez para nós mesmos que viemos aqui em busca de um auxílio, de uma ajuda. Tanta gente com depressão, né, que se lança para ajudar uma situação. Ali naquele caso, ela foi obrigada a se prostituir. Mas se nós olharmos delicadamente para as mulheres ao nosso entorno, existem muitas que são obrigadas a se prostituir para poder sustentar o seu lar, seus filhos, como se não tivesse uma outra opção. Então não julguemos, auxiliemos, vamos abrir os nossos olhos e proteger as criaturas que estejam ao nosso lado. Tenhamos sempre a consciência de que o espírito não tem sexo, que se hoje viemos aqui como mulheres, amanhã certamente viremos como homem, ou já viemos como homem numa outra encarnação e hoje estamos vindo como mulheres. Então tenhamos empatia por aquela que está ao nosso lado, tenhamos compreensão pelas situações. É claro que existem muitas pessoas que aproveitam da situação para pedir as coisas, né? Quando nos batem à nossa porta, muitas daquelas pessoas às vezes nem necessitam daquilo, mas estão ali. Mas quantos estão que precisam? Como nós sabemos disso? Nós não sabemos. Então eu gostaria que vocês abrissem seus corações como essa mulher adúltera abriu a porta
para auxiliar e ajudar aqueles que ali passavam. Os dias de hoje, onde a oportunidade de reencarnar é cada vez menor, nós temos que aproveitar a nossa existência para tirarmos proveito dos ensinamentos. Nós convidamos sempre a todos a estudar o Evangelho, a estudar a doutrina, a saber, a compreender o porquê das situações. Quando nós estamos um pouco mais esclarecidos, fica mais fácil os nossos olhos ficarem abertos e o nosso coração ser mais caridoso. Que Cristo, quando veio ao nosso mundo, Ele veio ensinar o amor, a caridade e a humildade. 3 palavrinhas muito simples, mas muito difíceis, porque no nosso íntimo, o nosso orgulho é muito maior, a nossa vaidade é muito maior. O perdão é uma palavra que quase não existe mais no nosso dicionário, porque perdoar da boca para fora é o que nós fazemos constantemente, mas perdoar verdadeiramente o que acontece conosco, poucas são as pessoas que conseguem. Eu digo isso porque eu digo, eu perdoo, eu te perdoo. Primeiro que quem sou eu para perdoar alguém, né? Porque eu também sou cheia de defeitos e falhas. Mas aí eu perdoo. Perdoei, nossa, esqueci aquilo, esqueci tudo aquilo. Passado algum tempo, apenas um pisão de pé que aquela pessoa me deu. Instantaneamente, tudo que aquela pessoa fez para mim, que eu disse haver perdoado, está ali à minha frente. Porque a gente ainda não aprendeu a perdoar verdadeiramente. A gente deixa para lá, mas a gente ainda não perdoou. Então somos ainda muito pequeninos nesse plano evolutivo. Mas Deus põe à nossa frente sempre as oportunidades, para que nós, cada um de nós, possa evoluir. Ele coloca no nosso caminho filhos com deficiências, Ele coloca no nosso caminho pais idosos para que possamos cuidar. Ele coloca no nosso caminho fortunas, às vezes, empresários, detentores de muito dinheiro, para gerirem essa fortuna em forma de trabalho evolutivo, né? Ele coloca a gente miserável, pobre e miserável, para que dali a gente tire os ensinamentos para nos melhorar e melhorar o entorno. Em nenhum momento é colocado que o rico ou o pobre são diferentes. Nós somos feitos da mesma matéria, da mesma inteligência, da mesma oportunidade. Vai de cada um de nós ver e compreender os ensinamentos que o Mestre coloca aos nossos pés, né? A todo instante nós somos colocados à prova. Mas não é a prova para a gente se perder, é a prova para a gente evoluir. A evolução é a única coisa certa que Deus põe em nosso caminho. Porque como Ele é um Pai misericordioso, bondoso e extremamente justo, Ele jamais iria querer que seu filho tropeçasse no caminho. Quem aqui for pai, que tenha filhos, ou apenas que tenha pessoas que estão sob a sua guarda, sabe disso. Você jamais vai desejar ao seu filho que ele não consiga chegar em diante. Você vai fazer de tudo, o possível e impossível, para que ele consiga trilhar um bom caminho. Porque você sabe que você não é eterno. E em dado momento, se você faltar, aquela criaturinha vai ter que saber seguir adiante. Assim é o nosso Pai. Colocou Jesus aqui no nosso caminho, com tantos ensinamentos, colocou o Evangelho, colocou a Bíblia, e colocou ali a oportunidade para cada um de nós seguir adiante. Então que possamos, todos nós, termos em mente sempre as oportunidades. E quando por algum motivo, alguma coisa muito difícil acontecer em nossos caminhos, tenhamos sempre em mente que no processo reencarnatório, nós mesmos colocamos ali tudo que a gente deseja que aconteça nessa existência para nós evoluirmos. Então, se nesse momento um obstáculo está muito difícil, pense assim, é apenas mais um degrau
no meu processo evolutivo. Eu vou passar de qualquer maneira por esse obstáculo. Então cabe a cada um de nós saber como eu quero enfrentar a situação. Eu quero enfrentar com ódio, com raiva, ou eu quero ter discernimento e sabedoria para enfrentar com mais suavidade aquela situação. Tenho plena certeza que quando a gente estiver num problema muito sério, se a gente parar, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, com o nosso coração, o nosso pleno desejo, que as coisas possam nos dar uma diretriz para resolvermos aquela situação, tenho certeza que vocês vão conseguir sair dali um pouco melhores do que vieram. Então eu desejo a todos vocês que usem e utilizem essa mulher desse Evangelho como um exemplo a gente seguir, para que não haja julgamentos e para que a gente auxilie essas mulheres tão necessitadas hoje em dia de um auxílio, de um amor, de um amparo, às vezes apenas de uma palavra, porque às vezes nós pensamos que é o financeiro que auxilia. Ele é muito importante, porém uma palavra amiga, um ombro, uma seta indicando um caminho pode fazer vidas se melhorarem. Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham levado alguma coisa em seus corações, porque é muito importante que nós nos unimos para a evolução do nosso planeta. Isso só vai acontecer quando a gente perceber que homem e mulher é a mesma coisa. Somos todos seres divinos, filhos de um único Pai, e para Ele somos todos exatamente iguais. E quando nós tivermos essa consciência, com certeza o nosso mundo, o nosso planeta, vai estar um pouquinho mais evoluído. Obrigada a todos vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Estela, pelas palavras, pela palestra. E agora, então, vamos nos preparando para o momento do passe. E hoje, em especial, vamos fechando os nossos olhos e mentalizando Maria, a Mãe de Jesus, nossa Mãe. Vamos nos colocando brandamente no seu colo, recebendo o seu carinho, o seu acolhimento, o seu amor. O amor de uma mãe paciente, dedicada, que perdoa, que guia, que orienta e que, acima de tudo, nos ama profundamente. Que nós possamos receber esse sentimento lá no fundo do nosso coração e trazê-lo para o nosso dia a dia, para a nossa semana que se inicia. E vamos fazer então a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus.